Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo para vocês agora na tela. Eu estarei lendo um estudo feito a partir da página 96. Vou lendo e fazendo os meus comentários. O nome do estudo é Reflexões Críticas sobre a cronologia da Bíblia, com enfoque em marcadores temporais e a narrativa do Êxodo e conquista de Canaã. A história e a cronologia da Bíblia têm sido alvo de intenso escrutínio por estudiosos, especialmente no que diz respeito a marcadores temporais que permeiam as narrativas antigas do Oriente Próximo. Então, o que nós iremos analisar? As janelas de tempo, as cronologias apresentadas pela Bíblia quando ela tenta dar marcadores temporais, 40 anos, 420, 480, 70. Se nós encaixarmos isto na cronologia histórica de fato, nós veremos uma realidade ou nós veremos uma cronologia construída de maneira artificial? E, no que diz respeito, mais profundamente ainda, no êxodo bíblico e na conquista de Canaã. Um exemplo notável é o uso recorrente do número 40 como um clichê para representar períodos longos e indefinidos. No livro de Juízes, por exemplo, diversas sequências são caracterizadas por 40 anos, denotando uma convenção narrativa comum na antiguidade. Vemos isso na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 3, 11, capítulo 5, verso 31, capítulo 8, 28, capítulo 13, verso 1. Essa peculiaridade estende-se à jornada dos israelitas no deserto. Êxodo, capítulo 16, verso 35, Números 32, versículo 13, livro de Josué, capítulo 5, verso 6. E também aos reinados de Davi e Salomão. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, verso 4. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11, verso 42. A análise crítica revela inconsistências, como o caso de Absalão conspirando por 40 anos, o que, confrontado com outras passagens, sugere uma possível revisão posterior do texto original. Essa é aquela contradição bíblica que sempre passa desapercebido aos leitores. Se você abrir a sua Bíblia agora aí, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 7, é exatamente isso que você vai ler. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Ou seja, 40 anos. Mas se você acompanhar as narrativas bíblicas que vão desde o nascimento de Absalão até a sua morte, e eu vou dar os versículos aqui. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 3, capítulo 5, versículo 5, capítulo 18, verso 15 e depois do verso 24 ao 32. Você vai ver que essa cronologia, ela está totalmente equivocada, o que realmente sugere uma edição no texto, uma construção de uma cronologia artificial. Quando você cruza a informação do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 7, com a informação de quantos anos Davi reinou, você vê, obviamente, claramente, a inconsistência nesta cronologia, demonstrando que é uma história construída de maneira artificial. Vamos continuar o estudo. A artificialidade da cronologia bíblica torna-se mais evidente ao explorarmos eventos como o êxodo liderado por Moisés e a subsequente conquista de Canaã por Josué.
embora assumamos para fins de argumentação a veracidade desses eventos, ou seja, para fins de argumentação. Vamos então entender que fosse possível que isto tenha acontecido. A ausência de evidências arqueológicas externas torna a determinação de suas datas uma tarefa árdua. Exatamente isso. Já falamos aqui diversas vezes, apesar de ter aí uma galera que até parece que tem doutorado, sei lá, mestrado, mentindo descaradamente em entrevistas e podcasts, falando de Papiro Ippur, e aí depois fala de Estela de Merempta ou Merneptah, como se as mesmas coisas estivessem na mesma janela cronológica. É mentira. Não tem outra palavra para qualificar. Estela da Tempestade é mentira. Aliás, a Estela da Tempestade, na verdade, fala da erupção vulcânica do vulcão Tera, ou Santorini, também conhecida assim, numa ilha do mar Egeu. E também não tem nenhuma correlação com os eventos do Êxodo, ou seja, mentem descaradamente. Infelizmente, eu não tenho outra palavra para qualificar essa situação, a não ser mentira. E outra coisa, a Bíblia, por si só, é a única fonte que aborda esses eventos, sem apoio de dados arqueológicos ou inscrições. Uma outra coisa também, não há inscrições com o nome hebreu, por exemplo. Não há. É tudo que se fala é malabarismo. Nós temos Ixos, temos Chasso, temos outros povos, mas hebreu, o nome hebreu não tem, não existe. Inclusive até Flávio Joséfo já sabia disso, porque em sua história, né, judaica, ele correlaciona até os hebreus com os Ixos. Nós sabemos hoje que historicamente e arqueologicamente os hebreus não são os Ixos. Alguns vão dizer que eram os apirus. E se falar que os hebreus eram os apirus, aí é pior ainda a situação. Piora mais ainda, porque os apirus, né, tem toda uma questão de marginalização social, uma questão de serem tidos como mercenários, como bandidos, uma questão de não serem... Apiru não é uma designação para uma etnia, por uma questão de sanguínea, tribal, de uma descendência. Muito pelo contrário, você se tornava um apiru, você se tornava um marginalizado, se tornava um bandido. Essa era a ideia original de apiru. Então tem acadêmicos que dizem que os hebreus, na verdade, eram os apirus, mas nestas condições: bandidos, marginais, tomadores de propriedades, assaltantes de rotas comerciais, atacantes de cidades e estados. Só que nós temos diversas evidências arqueológicas para dizer que a narrativa bíblica não combina com a narrativa histórica e arqueológica dos apirus. Se os hebreus são os apirus, tem que assumir a história dos apirus mesmo, e não a narrativa bíblica. E aí, meu amigo, o negócio fica complicado. É só olhar as obras de Mário Liverani, Israel Finkelstein e o professor José Ademar Keffer em relação a essa questão dos apirus poderem ser os hebreus, porque aí a história bíblica vai pro ralo de vez. Vamos continuar aqui o nosso estudo. A magnitude do êxodo, conforme descrito na Bíblia, sugere uma perda significativa de população no Egito Antigo. O fundamentalista não para raciocinar isso. O apologeta não para raciocinar isso. Se você assumir que aquelas pragas ocorreram, você imagina o tamanho da perca populacional egípcia. É algo que a gente tem que parar para raciocinar. No entanto, a falta de registros arqueológicos que corroboram essa perda é massiva e notável. A narrativa bíblica menciona cerca de 600 mil homens em idade militar saindo do Egito, totalizando aproximadamente 2 milhões de pessoas, considerando mulheres, crianças e idosos. Esta é a narrativa do Êxodo, capítulo 12, verso 37. Então é isso que nós vemos ali no livro do Êxodo. A expectativa de um êxodo tão monumental deixaria vestígios arqueológicos evidentes. Entretanto, no Egito não se encontra respaldo nas descobertas históricas, ou seja, inscrições. Os egípcios registraram tudo que podiam.
E nós não encontramos evidências disso. Não há nada. E um povo de 2 milhões de pessoas se movendo do Egito, depois passando pelo deserto, adentrando a Canaã, deixaria muitos vestígios arqueológicos. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas aproximadamente. Nem a população da terra de Canaã era isso, muito pelo contrário. Algumas estimativas dizem que, na verdade, esta poderia ser a população de todo o Egito, de toda a terra do Egito, contando o Alto e o Baixo Egito, ou levando em estimativa ainda todo o Império Egípcio, porque sim, o Egito era um império. Então, esta marcação deveria ser a marcação dos egípcios. Aliás, em torno, até alguns historiadores vão dizer, de 3 milhões de pessoas. Essa era a população do Antigo Egito, contando o Egito, Alto e Baixo Egito, mais ali os entornos do seu império. E se fosse assim, só 2 milhões de pessoas que compunham toda essa conta eram de hebreus. 2/3 eram hebreus. Pô, não dá. Infelizmente, não dá. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto até. Uma brincadeira de mau gosto. Levar em consideração esses relatos como literais. Devemos encarar que são relatos simbólicos. Esses números são simbólicos. É simbologia. É com isto que nós estamos lidando. Além disso, a narrativa da conquista militar de Canaã, liderada por Josué, carece de paralelos arqueológicos. Nós temos paralelos textuais, por exemplo, de Ugarit. O cerco de Jericó é igualzinho ao cerco de Udum, por parte de Quirete. E quem mandou cercar Udum foi El. El manda a Quirete que ele monte um exército e ele cerque a cidade e dê 7 voltas em torno das muralhas de Udum. Nós temos isto no épico de Quirete. Ali nós temos. Agora, arqueologia, nós temos? Não temos nada em relação a esta questão arqueologicamente falando. Não há padrões identificáveis da conquista militar na região que correspondam à descrição bíblica. A ausência de evidências externas para eventos tão significativos levanta questionamentos sobre a validade histórica desses relatos. Para abordar as lacunas na cronologia bíblica, é crucial explorar diversas perspectivas acadêmicas. A análise crítica desses eventos pode ser enriquecida por estudos que se debruçam sobre as práticas narrativas da antiguidade e as convenções literárias do Oriente Próximo. A obra, olha aí, vou dar agora uma referência bibliográfica, a obra The Art of Biblical Narrative, de Robert Alter, oferece uma perspectiva valiosa sobre as técnicas literárias presentes na escrita bíblica, lançando luz sobre a possível intencionalidade por trás de certas escolhas cronológicas. Outro aspecto relevante é considerar a Bíblia não apenas como um registro histórico, mas também como uma obra literária com nuances de complexidades. A abordagem de Frank Moore Cross em Canaanite Myth and Hebrew Epic, aliás, um livro excelente, que já fizemos conteúdo sobre ele aqui no canal, examina a relação entre as narrativas bíblicas e os mitos cananeus, destacando a possibilidade de influências culturais e literárias na construção dessas histórias. A crítica textual também desempenha um papel fundamental na compreensão das inconsistências cronológicas. A alteração de 40 para 4 em algumas cópias manuscritas de Samuel, como mencionado anteriormente, exemplifica a dinâmica evolutiva do texto ao longo do tempo. Estudos como Textual Criticism of the Hebrew Bible, de Emmanuel Tov, oferece uma análise abrangente das variações textuais e suas implicações na interpretação histórica. Então veja bem, eu estou lidando aqui, só nesse vídeo, eu já lhe dei 4 referências bibliográficas. As referências bibliográficas que eu estou me utilizando, as referências bibliográficas
bibliográfica que eu estou citando nesse estudo, e eu vou entregar este estudo aos membros do canal, com as devidas referências bibliográficas, o estudo completinho dessa resenha, que isso aqui é uma resenha, um resumo, entregando para vocês estas informações em primeira mão. E tem mais, eu vou trazer mais coisas aqui para vocês, ainda nesse estudo aqui. Além disso, a interdisciplinariedade é essencial para uma compreensão abrangente. A arqueologia, embora não forneça evidências diretas para o êxodo e a conquista de Canaã, pode enriquecer a discussão ao contextualizar eventos e práticas sociais da antiguidade. Então é só isso, a verdade é essa. Como que nós podemos averiguar? Através desses paralelismos entre o relato bíblico e os registros extrabíblicos, para que nós venhamos a ter uma compreensão das sociedades antigas que habitavam aquela região do Levante e a região de Canaã. Ponto. É isso. Infelizmente, para muitos aí não adianta chorar que é isso. Presta atenção, a obra Archaeology and Religions of Canaan and Israel, de Beth Albert Nakai, destaca a importância da arqueologia na reconstrução da história do Antigo Oriente Próximo. A análise crítica da cronologia bíblica, com foco em marcadores temporais e narrativas específicas, revela desafios significativos à própria Bíblia para se provar como documento histórico. Aliás, eu já falei, não é um documento histórico. A falta de evidências externas para eventos cruciais, como o êxodo e a conquista de Canaã, levanta questões sobre a historicidade dessas narrativas, das quais não existem. Perspectivas acadêmicas diversas, que abrangem estudos literários, crítica textual e arqueologia, oferecem vislumbres valiosos para abordar essas lacunas e enriquecer a compreensão do contexto histórico e cultural em que essas histórias foram elaboradas, moldadas, criadas, inventadas. É assim que funciona. Não tem para onde correr. A Bíblia tem o seu valor, obviamente que tem, no que tange às suas narrativas simbólicas. Entender as simbologias que estão por trás destas narrativas. Você pode até tirar aplicações pessoais, éticas, morais. Você pode construir até a questão crítica à ética, à moral, ao estabelecimento das relações políticas que estão sendo construídas ali no texto bíblico. Esse é o real valor da Bíblia. Esse é o real valor que devemos enxergar ali e não tomar aquelas narrativas como construções literais, porque aí teremos diversos problemas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a street.